Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui para ministrar a unidade 4. Então vamos a essa aula? Essa é a aula de número 61 e o objeto de conhecimento é números racionais na representação fracionária e na decimal. Usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. E o detalhamento, números racionais e a reta numérica. Comparação de números racionais. Então vamos dar início à nossa aula. Números racionais. Então eu quero que vocês lembrem aqui comigo sobre o que vocês aprenderam primeiro. Então, quando vocês estavam lá, ainda aprendendo a falar, vocês também aprenderam a contar. E a primeira contagem, vocês começaram aí com os números naturais. Então, começando aí 0, 1, 2, e nós sabemos que esse conjunto ele é infinito. E esse ano vocês aprenderam também que existem os números negativos. Então, os inteiros, que eles são formados além dos positivos, que são os naturais, também os negativos. E agora nós vamos aos racionais, tá ok? E eu quero que vocês observem aqui que nós vamos comparar os racionais. Mas o que são esses números racionais mesmo? Então, como eu já havia falado, nós temos o conjunto dos naturais, representado aqui pela letra N, todos os positivos, tá? Que vocês aprenderam no ensino fundamental todo. E pegando esses inteiros com os negativos, nós temos os números inteiros, tá? Então, aqui o novo conjunto. E agora, vocês estão trabalhando também o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser representados em forma de divisão. A sobre B. Então, todo número que pode ser representado em forma de divisão de uma fração, ele é um número racional. Por isso que os naturais, eles são números racionais. Por quê? Porque se eu tenho o número 5, eu sei que 10 dividido por 2 é quanto? É 5. Então, 5 pode ser representado por uma divisão. Assim como o menos 5, tá? Que faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, se eu tenho menos 10 dividido por 2, então eu sei que o resultado vai ser menos 5, tá? Então, só para lembrar aí o que são esses números racionais, tá? Porque nós vamos agora fazer a comparação deles. Então, vamos aqui esquecer essa parte. Observe aí, eu quero que vocês acompanhem o que tem na nossa cartela. Para fazer a comparação de números racionais, podemos utilizar a reta numérica, nós vamos fazer isso na nossa aula, e também o símbolo de maior e menor. No entanto, para iniciar, vejamos o seguinte conjunto. Então, eu quero colocar aqui para vocês também, e nós podemos fazer essa comparação com mais um símbolo, que não está aqui, mas nós vamos colocar o sinal de igual, tá bom? Para comparar esses números, tá? Então, vamos observar, relembrando tudo isso sobre esses conjuntos, eu tenho aqui, o seguinte conjunto para vocês. Então, para fazer a comparação desses números, eu quero que vocês observem todo esse conjunto aí. Vários exemplos, lembrando que o conjunto dos racionais, eles são infinitos, tá? Tanto para os negativos, quanto para os positivos. Então, eu tenho aí desses números, observem. Esses números são formados por todos os naturais, todos os inteiros, e os racionais, que são aqueles representados em forma de divisão. Todos os racionais podem ser escritos dessa forma. E agora a gente pode separar. Todos esses números aí, eles são números racionais. Eita, professora, tudo isso, porque são várias formas de representar o mesmo número. Então a gente vai aqui separar e organizar todos eles. Acompanhe aqui na tela comigo. Então, nesse conjunto que a gente acabou de ver, nós temos aí que o 0, o 2 e o 4, eles são números naturais, certo? São aqueles primeiros números que nós aprendemos a contar. Eles são naturais, mas também nós sabemos que eles são inteiros, tá? Porque um conjunto está dentro do outro, e eles também são racionais, porque eles podem ser descritos em forma de fração. E nós temos aí os números negativos e positivos,
Então, esse conjunto aqui, do -2, -1, 0, 2 e 4, eles são números inteiros, certo? Porque os números inteiros são aqueles que englobam os naturais mais os números negativos. Então, a gente está só organizando aqui para vocês observarem. E nós temos aqui que o menos meio e o mais meio, então eles são opostos, nós sabemos que eles são frações. Se eles são frações, então eles são números racionais, tá? Mais exemplos aqui na tela para vocês. Nós temos o -2,54, 54, com infinitas casas decimais, e nós temos 3,43, 43, com infinitas casas decimais. Esses números que têm infinitas casas decimais que se repetem, eles são chamados de dízimas periódicas, tá? E as dízimas periódicas, elas fazem parte do conjunto dos números racionais, porque esse número aqui surgiu de uma divisão. Quem aí já encontrou aquelas divisões que não são exatas e sempre vai dando o mesmo número, né? Com infinitas casas decimais, a conta nunca vai acabar. Esse resultado, eles são chamados de dízimas periódicas, tá ok? Para que fique aí na mente de vocês todos esses conceitos. E temos mais números ainda, né? Tá faltando aí, ó. Olha esses números, -1,5 e 1,2, eles são números decimais. E esses números, eles são decimais porque eles se originaram de uma divisão, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, -3 dividido por 2, quanto que é esse resultado? Esse resultado é igual a -1,5, certo? Então, esses números decimais, eles fazem parte de que conjunto? Vamos lá, já que eles podem ser escritos em forma de fração, em forma de divisão, eles fazem parte do conjunto dos números racionais, ok? Então, todos esses números aí, nós dividimos aí para separar naturais, inteiros, nós temos as dízimas, mas todos eles fazem parte do conjunto dos números racionais, como nós vimos na tela anterior, tá? Então, nós representamos aí o conjunto entre chaves, né? E colocando todos eles em ordem que aparecem, tá? Então, lembrando aí que a ordem, nós temos aí o 0 no meio, então nós temos os números negativos para um lado e os números positivos para o outro. Então, com isso, lembrando aí como esses conjuntos aí interagem e que os números racionais compõem os inteiros e os naturais, então agora nós vamos fazer a comparação deles. E para a gente comparar, uma forma prática de fazer isso é olhando a posição deles na reta numérica. Então, vamos agora a alguns exemplos com outros números para que vocês possam observar como comparar um e outro, tá? Então, olhem na cartela comigo. Para comparar os números racionais, a gente pode colocar eles aí em reta numérica, como vocês podem observar aí. E aí nós vamos acompanhar na reta numérica. Então, lembrando mais uma vez, nós temos o número 0, que está no meio aí, estão vendo? Então, a partir do número 0, nós temos para a direita os números positivos e para a esquerda os números negativos, tá? Então, nós temos aí todos os números racionais. Eles podem ser números inteiros, tá? Podem ser números decimais, podem ser números fracionários. Todos esses números, eles são racionais. Por quê? Vamos lá, quem sabe dizer? Porque eles podem ser escritos em forma de divisão, em forma de fração. Então, olhando cada um deles aí na reta numérica, dá para dizer aí. Se eu pegar dois números aí e perguntar quem é maior, quem é menor, então vocês vão saber isso. Porque a gente já está olhando a posição de cada um deles. Então, quanto mais o número está distante do zero, se ele for positivo, quanto maior, mais à direita ele for, então significa que ele é maior. E caso contrário, se o número for negativo, ou seja, ele vai estar aí à esquerda do zero, isso significa que ele é menor que os positivos. Todos os negativos são menores que os positivos. E quanto maior aí em módulo esse número negativo, quanto mais distante do zero ele estiver, menor esse número é. Tá ok? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa praticar. Eu posso perguntar aí para vocês. Vamos lá. Quem é maior aí entre o 0 e -2? Quem é maior? 0 ou -2? Observem aí na reta.
Ah, professora, aí é fácil, porque o menos 2 já diz, né? Ele é negativo. Então, se é negativo, com certeza ele é menor que o zero. Então, aí a primeira dica, todos os negativos, eles são menores que qualquer número positivo, tá? Então, quanto mais afastado do zero, menor esse número é. Tá ok? Então, a gente pode representar isso simbolicamente. Menos 2 é menor que zero. Tá ok? E se fosse o contrário? E se fosse a comparação entre 0 e 2 positivo? Aí também é bem simples, né? Porque o 2 está à direita do zero. Então, quanto mais distante do zero para a direita, maior esse número é. Então, ó, aí nesse caso, o 0 é menor que o 2 positivo. Tá ok? Estão acompanhando aí esses números? Uma outra forma da gente comparar, observe que existem algumas frações aí. Olha a primeira fração que aparece em vermelho, menos 3 sobre 2. Nós já vimos qual é esse resultado. Se você não sabe quanto que é 3 sobre 2, qual é a localização, professora? Você vai dividir esse número, menos 3 dividido por 2, e aí com ele, decimal, você sabe onde ele fica, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Como ele é negativo, então fica aí, ó, entre o menos 1 e o menos 2, tá ok? Então, ele está exatamente aqui, ó, no meio, tá? Entre o menos 1 e o menos 2. Por quê? Porque, numericamente, nós temos, número decimal, nós temos que esse número é igual a menos 1,5. Tá ok? Uma outra forma de representar esse número. A mesma coisa aqui também, nós podemos fazer com o menos meio. Olha aqui, ó. Menos meio, você vem e divide. Por que que ele está aí? Porque meio é 0,5, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Como é negativo, então, ó, 0,5. Então, por isso que ele está aqui, ó, entre o 0 e o menos 1, tá? Porque ele é menos 0,5. E assim por diante. Ok, turma? Então, mais uma vez, para que vocês possam compreender bem. Então, ó, aqui eu tenho 0, certo? Quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. E quanto mais à esquerda, mais distante do zero, o número negativo estiver, menor ele é. Tá ok? Então, quando a gente compara negativo com positivo, é fácil, tá bom? Já sabemos que os positivos são maiores, mas quando isso não acontece, como a gente pode fazer essa comparação, tá? E para que a gente possa também fazer isso, eu quero que vocês observem algo muito importante aqui, ó. Eu fiz a comparação de vocês para que vocês observassem aqui, ó, do 0 e o menos 2, certo? E também fiz a comparação do 0 para o mais 2. Por que que eu fiz isso? Olha lá, observando aqui na reta numérica, nós sabemos, vou escrever aqui, ó, que menos 2... ele é menor que 0, tá? Já que ele é negativo, então ele é menor que 0 e nós estamos vendo aqui na reta numérica a posição dele, tá ok? E nós também estamos vendo aqui, ó, comparando aqui, ó, 0 e o 2 positivo, nós sabemos que o 0 é menor que o 2 positivo, ok? Certo? Mas olha só, essa distância aqui, ó, do 0 para o 2 positivo é a mesma distância do 0 para o 2 negativo. E quando eu falo de distância, na matemática, eu estou falando de módulo. E existe uma forma mais bonita também de falar que é valor absoluto de um número. Quando eu falo em módulo ou valor absoluto de um número, eu estou falando aí da distância aí que eles têm aí, ó, para o 0, tá? Então, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, ó. 0 para menos 2 e 0 para mais 2, certo? Então, representando matematicamente isso, eu digo que isso é valor absoluto ou módulo. Então, observem aí que os números menos 3, mais 3, menos 2, 2, menos 1 e mais 1, eles são opostos e possuem o mesmo valor absoluto, ou seja, o valor em módulo, a distância deles é a mesma, certo? Então, esses números aqui, ó, eles são números o quê? Opostos, porque um é positivo e o outro é negativo. A mesma coisa nós temos aqui, ó, negativo e positivo, negativo e positivo. E o que é módulo? A gente já viu lá que eles possuem a mesma distância para o 0. Então, para eu indicar isso na matemática, eu coloco assim, ó,
2 traços, tá? Não é parênteses, são traços. Então, ó, eu digo que o módulo de menos 3, isso daqui é distância, então ele vai ficar positivo. Então, o módulo de mais 3, a gente viu lá. Vamos voltar aqui para vocês verem. Que de 0 aqui a 3 positivo, aqui, ó, mesma coisa. Então, tudo vai ficar positivo, tá? Então, o módulo de menos 3 e de mais 3, o resultado vai ser o mesmo, vai ser positivo, certo? Então, fica simples agora a gente verificar os outros. Então, o módulo de menos 2 e mais 2 vai ter o mesmo resultado, ó, 2 positivo. Então, módulo de menos 1 e mais 1, ó, teremos também o mesmo resultado, 1 positivo. Tá ok? Entenderam até aí? Só para vocês observarem um parênteses na nossa aula. E agora, eu quero que a gente faça as comparações, tá? Que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, ó, usando esses sinais, nós vamos comparar aí esses números. E uma forma de comparar é ver quem vem antes e quem vem depois, quem é o sucessor e quem é antecessor, tá? Então, observando aqui na nossa reta numérica, nós temos aí o primeiro exemplo. Nós estamos vendo lá na reta que o menos 2, ele é antecessor de menos 1, certo? Porque na reta numérica, eu tenho aqui o menos 2, nós vimos lá. Nós temos o menos 1 e nós temos o 0. Então, a gente sabe que o menos 2 está mais afastado do 0. Ou seja, ele está antes do menos 1 na reta numérica. E isso significa que ele é menor que menos 1. Menor, sempre fechadinho para o menor e aberto para o número maior. E também vimos na reta numérica que o 3, ele vem depois do 2, ou seja, ele é sucessor. Se ele é sucessor, então eu digo que o 3 é maior que 2. Isso é simples da gente verificar na reta numérica. A gente pode continuar isso daqui, então nós temos o 2 e o 3, certo? Então aqui, ó, é visível que o 3, ele é maior do que 2, tá? Porque ele é o sucessor, ele vem depois do 2, tá? Então, essa é uma forma prática de a gente verificar quem é maior e quem é menor. E como que a gente escreve? Qual é a notação que a gente usa? Sinalzinho, ó, maior, aberto para o 3, que é maior, tá bom? E fechado para o 2, que é menor. Ok? Tudo bem até aí? E uma outra coisa que a gente pode verificar na reta numérica, eu trouxe aqui mais um exemplo, terceira linha aí, ó. Nós vimos que o menos 1 na reta, ele vem antes do 0,8 positivo. E essa aqui é a forma mais prática de nós compararmos números. Porque a gente viu que o 0,8 está aqui, ó. Mais, só um minutinho que saiu feio esse sinal. Mais 0,8. Então, ó, se um é positivo e se o outro é negativo, então fica fácil. É claro que o negativo vai ser menor, tá? Olha a posição aí, ó, tá bom? Dos dois números na reta numérica. Então, ó, com certeza, menos 1 é menor que mais 0,8, tá ok? Então, quando eu tenho uma comparação entre dois números que eles são sinais diferentes, então fica fácil a comparação, tá? Basta você colocar o sinal lá e dizer quem é maior ou quem é menor, tá? Nesse caso, como está pedindo aí na ordem, então, menos 1 é menor que 0,8 positivo. Tá ok, gente? Tudo certo até aí? O que nós podemos ver também na reta numérica? Na figura, que o 0, ele é maior que menos 2,5. Como a gente pode escrever isso? Observe que na nossa cartela anterior, que o menos 2,5, ele vem antes do 0. Então, ele é menor. Se ele é negativo, então ele é menor. Como está pedindo nessa ordem, eu escrevo menos 2,5 fechado para ele, porque ele é menor que 0, tá? Ok? Simples, não é, gente? Basta a gente observar. Quando está na reta numérica é tudo bem simples, que basta a gente olhar para a reta e verificar aí os resultados. Tá ok? Então, ó, tá aqui a nossa cartela, os nossos exemplos aí para vocês. E a gente pode aí fazer a comparação desses números, certo? Quando eu não tenho a reta numérica, o que eu posso fazer, professora?
Por que que nós estamos vendo eles, né, localizados certinho com as suas posições? Quando eles não estão na reta numérica, é só pedir. Esse é maior do que esse, quem é maior, quem é menor, o que que você faz? Então, primeira coisa, olha o sinal, verifica se eles têm sinais diferentes, porque os negativos sempre vão ser menores que os positivos, tá bom? E uma outra forma, se você ver fração, professora, eu não sei, existem duas formas que nós vamos trabalhar aqui na aula. Ou você pode passar essa fração para decimal, ou você pode aí verificar aí se os denominadores são iguais, tá? Se não são, a gente vai dar um jeitinho para que eles fiquem iguais, e eu sei que vocês já estudaram sobre isso, certo? Vamos voltar à nossa cartela, então? Olha aí as dicas para vocês. Então, olha aqui o exemplo que nós tivemos. Primeiro exemplo aqui, a reta numérica está aí para vocês. Então, comparando menos 2,5 e 0,8 positivo, qual é o maior número? Na reta numérica fica fácil, né? Olha aí, onde está o menos 2,5 e onde está o mais 0,8. Então, olhando, ó, aqui está um e aqui está outro. A pergunta é, qual o maior número? Quem é o maior número aí? Fica fácil, porque se um é negativo e o outro é positivo, então, com certeza, o 0,8 é maior. Por quê? Porque ele é positivo. Então, pois o menor número sempre será o negativo. Tá ok? Então, ficou fácil aí a comparação desses dois números. Quando isso não é possível, e aí nós vamos fazer de outra forma. Como a pergunta é qual é o maior número, então nós vamos só responder. O maior número é 0,8 positivo, certo? E se pedir para comparar, a gente faz da seguinte forma. A gente escreve que 0,8, olha o sinalzinho aqui, ó, maior que menos 2,5. Essa é a nossa conclusão, tá? Então, maior número o positivo e o menor número o negativo. Simples, não é, gente? Tudo certo até aqui? Então, nós vamos continuar. E agora, quando eu tenho fração, olha aqui, qual número racional é maior? Menos 3 sobre 2 ou menos 1 sobre 2? Qual deles é maior? Aí é bem simples, por quê? Porque os denominadores são iguais. Se eu tenho denominadores iguais, então fica simples a gente comparar, porque só é a gente verificar quem é o maior numerador, tá ok? Então, aquele que tem o maior numerador, com certeza vai ser o maior número, porque isso daqui é uma fração, uma divisão, porque 3 dividido por 2 vai ser maior do que 1 dividido por 2, certo? Então, ó, a gente vai e escreve isso daí, tá? A pergunta é, qual número racional é maior? Então, o que que a gente faz? Ó, maior. Se o número é maior e eles estão negativos, olha o sinal, negativo e o número negativo. Então, a gente sabe que o maior ele vai estar mais distante do zero, que é o caso aqui, ó, do menos 3 sobre 2, certo? Se ele está mais afastado do zero, significa que ele é o número menor, tá ok? Então, como que a gente vê isso? Quanto mais afastado do zero, menor esse número é. Então, a gente escreve da seguinte forma. Menos 3 sobre 2, ele é menor que 1 sobre 2. Ou a gente pode simplesmente responder essa pergunta. Qual número racional é maior? Menos 3 sobre 2 ou 1 sobre 2? O maior é sempre aquele que está mais próximo do zero. Então, está aqui a nossa resposta. O maior número é menos meio. Tá ok? Certo até aí? Então, ó, para que fique claro, vou deixar aqui para vocês, menos 3 é o numerador da fração, porque eles têm denominadores iguais, 2 e 2. E o menos 1 é o numerador da fração. Tá? Então, comparando isso, basta a gente olhar qual é que está mais distante do zero, esse vai ser o menor. E o que estiver mais próximo do zero, esse vai ser o maior. Se tratando de números o que, gente? Mais uma vez aqui, ó, dos números negativos. Tá ok? Tudo certo aí, então, para vocês? Então, tá aqui a nossa resposta clara para vocês anotarem e fazerem as suas observações. Tudo certo até aí? Uma outra forma também de nós compararmos era só a gente passar isso para o número decimal. Nós já vimos que 1 dividido por 2 é 0,5
E também já vimos que 3 dividido por 2 é menos 1,5. Então, quem vai estar mais próximo do zero, ó, esse daqui, ó, menos 0,5. Tá ok? Tudo bem até aí? Podemos ir para outros exemplos? Então, mais exemplos com fração para vocês. Quando os numeradores, eu tenho aqui, ó, denominadores diferentes. Então, vamos ler. Determine o maior número entre 5 terços e 11 quartos. Observem, professora, mas os denominadores são diferentes. E agora? Olhando a posição deles na reta numérica, fica simples, não é? Qual é o maior número? Pela reta numérica, o maior número, nós estamos vendo aqui, ó, é 11 quartos, tá? Então, ó, bem simples aí. Uma outra forma de fazer, se não tivesse aí na nossa reta numérica, se não fosse possível a visualização desses números, então o que a gente faria? A gente faz a divisão. Você vai dividir aqui, ó, e vai transformar isso para um número decimal, 5 dividido por 3 e 11 dividido por 4. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar os números decimais, tá? Então, vamos lá. 5 dividido por 3, vocês já fizeram isso, né, em outras aulas. Isso daqui é uma dízima periódica, 5,6666, tá? Então, infinitos. E 11 dividido por 4, eu tenho o resultado de 2,75. Então, tá aí, ó, a nossa resposta. Se não tivesse a reta numérica, determine o maior número. Então, o maior número, fazendo a divisão, é 2,75, tá? Ou seja, 11 quartos. E existe mais uma forma também de nós verificarmos quem é maior. Nós vamos fazer o quê? A redução das frações para o mesmo denominador. Por quê, professora? Porque se os denominadores são diferentes, não tem como comparar isso daí, certo? A gente faz a comparação como? Colocando eles sobre o mesmo denominador. É o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos pegar a fração 11 quartos e 5 terços. E nós vamos tirar o MMC dos denominadores 3 e 4, certo? E quem é o MMC de 3 e 4? O MMC de 3 e 4 é 12, tá? Quem é que é comum na tabuada do 3 e na tabuada do 4? É o número 12. E agora que nós sabemos que o MMC de 3 e 4 é 12, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que colocar o denominador com esse MMC. E para que fique 12, observem aqui comigo. O denominador é 4. Para eu transformar em 12, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3, porque 3 vezes 4 é 12. Se eu multipliquei aqui no denominador, eu também vou multiplicar no numerador. Então, 3 vezes 11 é 33. Descobrimos aqui, ó, a fração aqui, ó, reduzida ao mesmo denominador. A mesma coisa aqui, ó, 5 terços, como é que eu vou colocar? 3 para 12. Basta eu multiplicar por 4, porque 4 vezes 3 é 12. Se eu multiplico no denominador, também vou multiplicar no numerador. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Está aí as duas frações reduzidas ao mesmo denominador. E agora que elas estão sobre o mesmo denominador, né, 12 e 12, a gente compara aqui, ó, o numerador, 33 e 20. Então, qual número é maior? Aquele que tem o maior numerador, tá? Porque 33 dividido por 12 vai ser muito maior do que 20 dividido por 12. Certo, gente? Então, esse foi o nosso exemplo, tá? De comparação de números racionais. Então, a nossa aula ficou bem prática, né? Eu mostrei todas as formas que você tem para fazer essa comparação. E também, uma outra comparação é você dizer que dois valores são o mesmo resultado, né? Então, eu digo que eles são iguais, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, mais 2 e mais 2, então esses resultados, eles são iguais, tá ok? Então, mais uma vez, eu quero aqui lembrar vocês que para comparar números racionais, nós podemos usar a reta numérica. Se você não tiver a visualização dessa reta numérica, então olha o sinal desses números. Se um for positivo, o outro negativo, então fica bem claro aí quem é o maior ou quem é o menor, tá ok? E quando for fração, professora, não tem problema. Se os denominadores são iguais, é fácil comparar. Agora, se não são, então você pode fazer a divisão, né, passar para decimal, que é mais simples de você comparar. Ou
reduzir aos mesmos denominadores para que você possa fazer a comparação, tá? Então a nossa aula foi essa, finalizamos por aqui, eu agradeço a participação de todos. Então, até a próxima!